Olha que legal o pessoal entrando. O Teacher Cris, a Simone, o nosso palestrante já entrou. Nossa, eu fico pensando ali. Esses dias eu andei fazendo uma selfie minha lá, e aí eu parecia no colo, aqui assim, um patchwork, que eu me apertei toda ali. Não que eu fosse assim, né? Eu digo, nossa, como eu estou ficando idosa. Aí eu vejo o doutor Felipe. Quando nós iniciamos o Challenge 31 anos atrás, o Felipe era um jovenzinho, foi meu aluno, foi nosso aluno por anos e anos, até no nível avançado. Meu Deus, we are getting old. Não é, Mara? Estamos ficando. Vocês estão me ouvindo, gente? Sinalizem para mim, por gentileza. Que a gente está sem retorno aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Sinalizem. Oi, Aline Ferreira. Boa noite. Saudades de vocês. Que bacana. Oi, Cissa. Estão me ouvindo então? Legal. Ouviram que eu comecei a falar sobre o nosso Dr. Felipe? Dá para ouvir, que legal. Boa noite, Simone. Que bacana. Amigas do peito, que legal. Me aceita, Chica. É o Felipe. É o Felipe. Não querem te aceitar. Não querem te aceitar. Tá aqui. Foste aceito, Felipe. Uhul! Agora sim, né? Ai, que Agora lindo. sim! Eu estava falando assim, informalmente agora, né? Eu estava lembrando quando tu entraste no Challenge, acho que foi no primeiro ano, né? Na época dos Chicas ainda, né? Sim, E tu, era Chicas. eu acho que tu tinha 4 anos, né? Aí eu estava vendo, porque a semana passada eu tirei uma foto minha e fiz assim em mim. Quando eu olhei aquela foto, eu digo, tá, nem adianta, vou botar assim mesmo, sou eu? Não, assim, não tanto. Aí eu digo, mas nossa, como eu estou antiga, idosa. Aí eu olho para ti, um médico poderoso, famoso, Dr. Felipe Fortes, e tu era um menininho naquela idade, né? Não é, Chica? É verdade. E um detalhe interessante, que desde aquela época nós já tínhamos um detalhe nós do Challenge, né? Porque nós estamos aqui porque o Challenge permitiu que a gente estivesse, né? Eu Sim. digo, eu sou diretora da escola, mas o pessoal tem que aprovar, né? Nós dois aqui junto, a dupla, né? Já vi coraçãozinho, vamos mandar coraçãozinho, vamos mandar aviãozinho pra gente bombar, né, Felipe? Porque o assunto é importante, né? Com certeza. Chica, é um prazer estar aqui falando contigo. Ontem eu falei no meu stories, né, assim, foi na sua escola, foi contigo que eu aprendi inglês, né, enfim, e como isso é importante na vida do médico, né, assim, saber outra língua, saber a língua inglesa, né, enfim. Sou eternamente grato, enfim, por todos os ensinamentos e as experiências e a tua forma de ensinar também, vou te dizer, me inspira muito até hoje, né? Que é uma forma muito dinâmica, muito despojada, muito de boas, assim, nossa, é assim, uma inspiração, com certeza. Ai, me emociona, me emociona. Emociona a nós todos aqui, né? Sim. É até a primeira live que eu faço pelo meu Insta. Aham. Porque, claro, eu sou aqui a mulher, a Chica, mas antes de mais nada, eu sou a diretora, a CEO, a eterna educadora, porque eu gosto mesmo é de ser professora, né? Ser Eu sei. educadora do Challenge. E saúde, educação estão ligados, né? Com Apesar de certeza. algumas pessoas não perceberem assim.
Aham, uhum. Para Não, nós começar, totalmente. Felipe, eu vou, só para introduzir então o nosso tópico, eu vou pedir para o nosso DJ aqui botar uma musiquinha. Não sei se vocês gostam. Se gostarem, deem coração, façam um joinha. E aí a gente vai começar então, né? O Felipe Tá que vai ótimo. falar, eu tenho que cuidar. Que Vamos ver a maravilha. musiquinha. Uma live contigo só podia ser assim, com música, né? Só podia. Estão ouvindo aí qual é a música? Teachers, leave them kids alone. Lembram do Pink Floyd aí, não é? Nossa, nós ensaiamos as crianças para fazerem isso no palco Aham, com o Roger Waters. Até hoje eu não acredito, né? Que aham. coisa fantástica. Mas por Legal. que nós decidimos, antes de te fazer a primeira pergunta, a primeira provocação, Sim. colocar essa música? We don't need no education. We don't need no thought Thought control. control. Thought control, não thought, né? Thought control, esse Sim, controle do nosso pensamento. É uma crítica à educação. Nós não precisamos de escolas. Professores, deixem os alunos sozinhos, né? Porque, aliás, né, a gente não é nada mais, nada menos aí do que um simples tijolinho naquela parede. sim, Sabe por que, Felipe, que a gente decidiu trazer essa música? Porque nós fomos questionados, e não positivamente, no sentido de que nós somos uma escola essencialmente de língua inglesa. A gente sim. até coloca o inglês 2 em 1, no sentido da língua inglesa com desenvolvimento pessoal. E aí eu pessoalmente ouvi bastante crítica de pessoas dizendo assim, vocês têm que se preocupar em dar aulas de inglês. Não Sim. entrar nessas questões comportamentais. Até em reuniões de pais, que a gente chama os pais, Uhum. por vezes algumas pessoas, e principalmente homens, não exclusivamente, mas na maioria, quando a gente falava determinadas coisas, as pessoas levantavam para sair, alguns saíam reclamando e dizendo, não é, eu não estou aqui para quererem me ensinar como educar um filho. Eu Sim, me choquei, porque essa não é a nossa intenção, porque, aliás, nós não temos fórmula mágica nenhuma. Como todo sim, pai, a gente acerta, a gente erra, mas, sobretudo, a gente aprende, não é? sim. E aí, então, eu te pergunto, para iniciar, então, a nossa relação de educação, escola, o que está lá por trás daquela câmara desligada? Uhum. Honestamente, tu achas que é dever da escola abordar essas questões ou nós não devemos, isso é coisa da família, nós não estamos preparados, enfim, não faz parte do nosso conteúdo. Então, Chica, essa é uma grande questão, né? É, assim, os adolescentes e as crianças, vamos falar mais de adolescentes, claro, que é porque é a minha área, né? Eles estão em vários lugares, né? E esses lugares todos que os adolescentes são lugares de potencial risco ou proteção, né? Claro, como qualquer pessoa. Só que eu acho que especialmente para adolescentes, né? E aí falando da questão da educação, né? As escolas em geral, e aí assim, independente se é uma escola privada de inglês, de línguas, se é uma escola pública de ensino regular, se é uma escola privada, se é uma escola integral, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, o espaço de ensino é um espaço de muita proteção para adolescentes. Não só do ponto de vista cognitivo, né, e educacional mesmo, óbvio, né, porque assim, vamos combinar, né, uma família que decide colocar um jovem para aprender inglês, é uma família que está cuidando desse jovem, né, que está pensando no futuro dele, que está protegendo ele de certa forma. E aí ele confia nessa escola para passar o conteúdo, né, a parte conteudista, mas também toda e qualquer escola é um lugar que a gente chama, que faz parte da rede de proteção, de garantia de direitos de crianças e adolescentes, independente de qual escola é, né? Então, assim, os professores no ambiente educacional têm, inclusive, o dever cidadão de olhar para a saúde desse jovem,
né? Que é uma coisa que extravasa a coisa da sala de aula, do conteúdo, né? Isso é inquestionável, né? Eu diria até mais, Chica, eu diria que como cidadão, né? Como cidadãos, a gente precisa cuidar dos adolescentes, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é da família, mas também é do Estado, também é da sociedade, né? Então eu tenho o dever cidadão de olhar para esse jovem, independente, inclusive, onde eu esteja, se é numa sala de aula, se é o que for. Se eu sou um adulto e eu tenho conhecimento ou tenho a suspeita de que algum jovem tem algum sofrimento psíquico, físico, moral ou o que seja, eu tenho a obrigação de, como cidadão, pela lei brasileira, Estatuto da Criança e do Adolescente, de olhar para isso, de notificar um órgão competente, de chamar a família para conversar, de sinalizar, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que a gente como pai, mãe, né, assim, como família, como cuidador, a gente tá nessa parceria, né? A gente não precisa dar conta de tudo, sabe, Chica? A gente tem um conhecimento dos nossos filhos, né, das pessoas dos jovens que a gente cuida, mas a gente não precisa ter essa onipotência de achar que a gente sabe tudo, que a gente vai conhecer tudo do nosso jovem, coisa do tipo, né? Então, os lugares que eles frequentam podem e devem ser encarados como nossos parceiros nesse cuidado, né? É fantástico, Felipe, e até creio, eu vou falar a meu respeito, mas que eu ia dizer, isso me alivia, mas eu acho que alivia a todos nós, aqui tem professores, diretores aqui comigo também, Uhum. não é? Uhum. E porque também tem um detalhe, ali brincando até com a música do Pink Floyd, Uhum. o modelo de educação existente, ele já não funciona mais. Uhum. E agora, num momento de pandemia, uma demanda que já era latente, que já existia anteriormente, Uhum. ela nos parece extremamente grande. Como nós trabalhamos com comunicação na escola, se trabalha conteúdo, mas a gente trabalha com educação, com comunicação, perdão, Sim. nós conseguimos acessar vários aspectos que às vezes a família não tem condições de acessar. Sim. Né? Então, nós sentimos aqui esse dever. E aqui eu já vou para uma segunda pergunta, ligando algo que tu falaste e ao que eu acabei de dizer. A Uhum. gente chama pais, mães, é muito difícil de ter o casal junto. Sim. Os pais, a figura paterna, ainda reluta muito em vir à escola. Sim. E a gente percebe também uma certa segurança que a nós não parece real. Quero ouvir a tua opinião como médico especialista, não é? Uhum. Tá, porque eu pergunto, tu conheces o teu filho? Ou faço uma pergunta X, ou digo algo, a pessoa diz, não, esse aí não é meu filho. Eu Uhum. conheço o meu filho. Até eu lembro Uhum. daquele filme Not My Kid, que era até filho de Uhum. médicos e etc. Era uma história Uhum. real. Que, Uhum. enfim, ele quase morreu num acidente de trânsito com os amigos porque ele estava consumindo drogas. E quando os pais Uhum. ficaram sabendo, a mãe só dizia, né? Not my kid, not my kid. Uhum. Não a minha criança, não o meu filho. E quando Sim. a gente menciona determinadas questões, há uma colocação pontual dos pais. Eu conheço o meu filho. Esse não é o meu filho. Eu sei de Sim. tudo a respeito da vida do meu filho. E ele Uhum. me fala tudo. De que maneira tu interpretas isso aí? Tu és pai também de adolescente, né? Uhum. Nós conhecemos os nossos filhos, nós sabemos tudo. Aliás, nós devemos saber tudo. Como é que tu colocas? Então, Chica, tem um movimento muito importante, assim, né, e normal, digamos assim, e fisiológico, né, da adolescência, que é um certo afastamento dos pais, né? E isso é importante no nosso processo como ser humano, nesse processo de conquista da independência na vida, que a gente aos pouquinhos vai cortando esse cordão umbilical, né? Então, eu diria assim, a gente não só não conhece os nossos filhos 100%, como é bom que a gente não conheça, né? Porque eles precisam dessa formação da personalidade deles, né? E eu tenho certeza que a gente, como bons cuidadores, o que a gente quer é que eles sejam independentes, potentes, pessoas íntegras, pessoas muito originais, né? E pessoas de caráter, né?
E para a gente construir o nosso próprio caráter, nossa própria personalidade, eu preciso dessa independização do ninho materno e paterno, né? Então, por isso que de novo, né, que eu tinha falado antes, como é importante essa rede toda que os nossos filhos estão, né? As escolas que a gente escolhe para eles, os lugares que a gente escolhe para que eles frequentam, os esportes, enfim, movimentos artísticos, etc, né? Todos esses lugares podem sim e devem fazer parte dessa rede de garantia e de cuidado dos nossos jovens, né? Então, acho que às vezes a gente tem um pouco, enquanto pai, mãe, cuidador de adolescente, um certo luto mesmo, assim, por esse jovem que não é mais aquele bebê, aquela criança que está sempre abraçado e beijando na bochecha, né? E adorando o nosso carinho, né? E às vezes a gente vê um pouco isso, né? Assim, como uma forma de reação, assim, né? De poder dizer para os, não, mas peraí, not my kids, né? I know my kids. Exato. Aham. Porque, E aí, claro, a gente tá nesse luto, é sofrido a gente ver os filhos voando, eu sei disso, né? Enfim, sei mesmo. sabemos, né, quão difícil isso é. E às vezes, eu não sei se é uma percepção errada de minha Uhum. parte, mas às vezes me parece que a gente, no fundo, a gente sabe disso, mas é como aquela história. A gente vendo as outras famílias, as outras pessoas, os problemas que eles têm, como nós sabemos as soluções para todos os problemas, aonde eles erraram, que não deram limites, ou não dão liberdade, ou não Sim. conversam, ou acham que só suprindo o material já estão dando o suficiente. E às Sim. vezes isso é um escudo para evitar um sofrimento, uma dor, porque é mais fácil tu olhar para o terreno do outro do que tu olhares para dentro de ti e para dentro do teu lar, né? Claro. Então, tu faz de conta que vês e não vês. Faz sentido isso ou estou sendo completamente Não, irracional aqui? não, claro, assim, isso, aquela metáfora bem pouco original, mas muito verdadeira, né, que assim, né, às vezes quem tá de fora do problema enxerga melhor do que a gente que tá dentro, né? Ou tem uma outra visão, ou tem uma visão mais criativa, ou tem uma forma de acessar de outra forma, né? E eu acho que tu falaste uma coisa importante, assim, né? E aí eu vou trazer a minha experiência pessoal dentro do antigo Chicas English Center e o Challenge. Assim, eu me lembro, por exemplo, Chica, que eu me sentia muito acolhido na sua escola, sabe? Porque como eu disse antes, era um ensino mais despojado, mais criativo, você já chegava muito animada e a gente falava sobre, né, para poder falar em inglês, a gente falava sobre assuntos diversos, né? Então eu me sentia muito acolhido na tua escola e tinha possibilidades, talvez, de falar sobre coisas que em outros lugares da minha vida, escola ou família, ou que seja, eu não conseguia falar, ou não queria falar, ou não me surgia a oportunidade, não vinha um assunto, né? Então, e tudo bem, nenhum problema, como eu disse, a gente, enquanto família, ter que dar conta de tudo. A gente não precisa, né? Se Nós não alguém, temos que ser bons em tudo, né? se alguém já chegou e escolheu outra escola, uma outra escola ou outro lugar que está sendo um lugar de muita segurança afetiva para esse jovem, para que ele pode falar sobre coisas que em casa ele não está falando, que bom, né? E aí a gente confia na escola, confia nos professores, inclusive para esse lugar que você pode ocupar de poder chamar os pais para conversar. Então eu sempre digo assim, né? Se alguma escola qualquer chama para conversar, vá, converse com a escola. Né? Isso é um momento primoroso, um momento de privilégio, na verdade. Né? Uma escola, uma instituição que tem um monte de alunos, uma correria toda de um monte de coisa para fazer, tá pensando uma questão bem específica de um jovem seu, da sua família, por uma questão de cuidado, de compromisso ético, de cidadania. Então vá, converse, Que sabe? bacana. Felipe, eu vou te pedir licença, eu vou... que várias pessoas estão entrando. Uhul! Então, quero dizer que nós começamos a falar com o Dr. Felipe Fortes, médico ebiatra, até o nome, a ebiatria, não é de domínio público, né? Sim, É o médico de adolescentes, o médico de jovens. Há muito nos orgulha, porque cresceu aqui com a gente, não é? verdade. E eu vou pedir algo. Eu vi que o pessoal aqui que está nos apoiando, o pessoal do Challenge, já colocou ali perguntas, podem ser feitas por aqui. Nós
temos bastante tempo para conversarmos e vocês podem ir mandando perguntas. Na medida do possível, a gente vai inserir. Se não, digamos, quando nós dissermos, olha, agora nós vamos utilizar 20 minutos ou 30 minutos para respostas de perguntas, será um prazer para nós, né, Felipe? Para ti, né, que tu que vai responder. E aí, vamos pedir coraçõezinhos, disparar aviõezinhos, porque, como eu estava dizendo hoje, nós não estamos aqui para falar de educação em língua inglesa, nós estamos aqui para falar de educação num aspecto amplo, e isso se envolve profissionais em educação, profissionais na área da saúde e, sobretudo, família. Então, nós temos que trazer um número maior de pessoas para esse debate. E aqui, agora, eu vou começar a botar uns veneninhos nas perguntas, né? Há muito tempo... A adolescência nunca foi fácil para ninguém, né? Eu já faz meio século que eu entrei na adolescência, né? Eu vou fazer 67. Que horror, nada, coisa legal, amo. Mas a cada dia que... Eu estava tentando adivinhar antes, eu disse que ele deve estar com 41, 42, mas como tá velho? 45, Felipe. 45, meu Deus. Mas com a cara de 44, tranquilo. Claro, e o corpinho de 43. Bom, aí já não sei. Continuando. Eu entrei na tua escola com 15 anos, né, Chica? 15 anos, eu achei que tu tinhas entrado com menos idade. Não, com 15. Com 15, que bacana. Que bacana. Mas as coisas vêm mudando, e numa mudança, o ritmo da mudança, ele é violento. Ele passa que nem um rolo compressor. Sempre a adolescência foi um período de questionamento, de busca de uma identidade. Uma espinha que nasceu aqui agora, por exemplo, no meu caso, é a ruga. Esse bigode chinês que não me abandona. Essas questões. São fases que nós entramos e tem toda uma maturidade emocional, biológica, enfim. Sempre foi um desafio, foi um challenge. E... algum tempo atrás, tu sabes disso, eu fui estudar, fiz pós na área de psicologia, neurociência e coisa, porque eu estava me achando, como diretora de uma escola, eu estava me achando não impotente, mas eu precisava me preparar mais para treinar mais a equipe, para nós fazermos a leitura do que está acontecendo e podermos não tomar atitudes erradas no evento de uma situação, enfim. E há algum tempo atrás começou a surgir a automutilação. De começo de maneira bem suave, daqui a pouco mais intensamente, não é? E aí depois começaram a esconder em partes mais íntimas do corpo isso aí. A depressão crescendo vertiginosamente. A ideação suicida e a tentativa de fato de suicídio, assim, nos tem deixado horrorizados. Eu te pergunto, o processo de pandemia, de alguma forma, esse isolamento, ele contribuiu para o agravamento dessa situação? O que está por trás disso aí? Então, Chica, com certeza, né, assim, a pandemia, claro, né, assim, tem sido difícil para todo mundo, né, mas, assim, não querendo puxar, como é que é, o assado para a brasa para o meu assado, eu particularmente acho que os adolescentes e jovens têm sofrido muito mais, assim, e aí esses episódios têm acontecido mais, né, de automutilação, que a gente chama de cutting, né? Depressão, ideação suicida, enfim. E o que acontece? Assim, como eu estava falando antes, né, Chica? A gente tem um processo natural, assim, fisiológico, importante, que precisa acontecer na adolescência, que é esse descolar dos pais, né? Lento, gradual, cada um no seu tempo, óbvio, né? Mas o jovem, ele precisa ir aos pouquinhos se independizando, né? Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele precisa se conectar com seus pares. Ou seja, estar mais junto com os adolescentes. Se identificar com eles, né? E aí a formação de tribos, dos comportamentos de grupo, etc, etc.
Isso é importante. É importante para a saúde mental deles. E a pandemia fez com que isso virasse ao contrário, né, Chica? É o mundo invertido do Stranger Things, eu costumo falar. Aham. Ou seja, o isolamento social fez com que a gente tirasse os adolescentes das escolas, né, e colocasse só atrás das câmeras, né? Então, assim, a gente tirou eles do contato presencial com os amigos e colocou eles dentro de casa grudado nos pais, né? Então, foi um movimento literalmente enlouquecedor para eles. Nem Né? Então, namorar assim, escondido dá, né? nem namorar escondido dá, não dá pra beijar na boca escondido, não dá pra transgredir mais tanto, porque é importante transgredir na adolescência. Claro, né? Uma transgressão controlada pela gente e tal, né? Enfim, uma palavra que resume a adolescência é transgressão, né? E aí isso ficou abortado, isso ficou tolhido, isso ficou sem brilho, né? E aí, por isso, esse aumento de sofrimento psíquico, que tá sendo absurdo. E aí mais, assim, né? A gente tem uma pandemia muito estendida, né? A gente tá com 2 anos já. Que as coisas aqui no Brasil estão bem melhores, isso é ótimo, e é muito importante a gente começar a resgatar mesmo, assim, a nossa vida normal, digamos assim, né? Poder oferecer para os adolescentes que eles retornem para os ambientes de estudo, para os estudos presenciais, para os contatos com os amigos. Isso é um momento de acontecer, né? Mas isso demorou tanto que muitos jovens adoeceram na pandemia, né? Mudaram o corpo, mudaram o cérebro de uma outra forma, dentro de casa, embotados, né? Então, muitos jovens estão, inclusive, agora com dificuldade de voltar. Não conseguem voltar, tem receio, tem medo, né? Não tem skills. Nossa, me faltou a palavra em português. Como fala skills em português? As habilidades, Habilidades ferramentas. para poder lidar com o dia a dia, né? Com amigos da mesma idade, com a galera da mesma idade, né? Enfim. Então, assim, muitos jovens estão apresentando esse sintoma de dificuldade de retorno, e a gente precisa ajudá-los, né? Outros, por sua vez, estão exacerbados nesse retorno, ou seja, estão promíscuos, saem o tempo inteiro, né? Transgridem demais, né? Porque, de fato, eles estão sofrendo, né? Sofreram por um tempo e continuam sofrendo, sabe? Então, acho que a gente tem um olhar muito especial para ser colocado em cima dos jovens nesse momento, né? Para além das nossas dificuldades como adultos, da dificuldade com os idosos, com as crianças e tal, os jovens também precisam de uma atenção muito especial nesse momento, sabe? E aí, de novo, né? Um espaço criativo, que seja acolhedor, que é um lugar que ele possa falar, que ele possa desenvolver, é o que eles precisam, sabe? Sabe que eu me lembro quando eu fazia o teu curso, não sei se tu te lembra disso, teve um dia que tu me pediu, que assim, eu sempre fui muito tímido. Eu hoje não sou nada tímido, né? Assim, claro, Eu também. a gente vai se desenvolvendo, que bom, né? Mas eu, quando era criança, a gente era muito tímido, né? I was an only child, então assim, me lembro que tu me ensinou isso, né? I'm an only child. E assim... Para quem ainda não se matriculou no Challenge, eu sou ou era, né? Filho único. Isso. Quem não se matriculou no Challenge, boa. Então, assim... E aí eu me lembro que na tua escola foi um lugar que eu conseguia, aos poucos, começar a me colocar de uma forma diferente. Eu nunca me esqueço disso. Me lembro que uma vez tu pediu para alguns alunos irem com uma roupa diferente. Não sei se tu lembra disso. Que era só para gerar uma discussão de como a nossa roupa influenciava no comportamento das pessoas, de como a gente era tratado nos lugares, etc. E acho que tu pediu para 3 pessoas, né? E eu fui uma delas. E eu me lembro, gente, eu vou de pijama. Não sei se te lembra disso, Chica. Lembro. Eu fui com pijamão, assim, pijama, chambre, uma coisa ridícula. Agora tu imagina, para um adolescente, para um jovem, sei lá, eu acho que tinha uns 17 anos na época, sair de casa de pijama e de pantufa e de chambre, assim... Coisas de Felipe. Passar esse mico, né? Eu me lembro que foi, assim, uma coisa que eu disse, meu Deus, eu posso fazer essas coisas, né? E fuck the rest, né? Assim, azar que vão pensar de mim. Isso não foi o Challenge que ensinou essa frase aí. Então, não foi. Foi não fio. foi. Então, assim, como esse lugar de conforto afetivo que o adolescente pode se expressar é importante nesse momento, sabe?
É o que eles Eu vou precisam. te fazer uma colocação, trazendo o ambiente de escola, né? Se tu falares com quem trabalha com alunos, que teve que trabalhar, ou está tendo que trabalhar online, o problema da câmera fechada, né? O professor dando horas de aula falando com a escuridão, Sim, sem ver rosto nenhum, etc. muito ruim. Aí, com certeza, tu já ouviste falar do Andrew Salomon, Uhum. autor lá, né? De como é que é perto da árvore? Acho que é perto da árvore. O outro, o Demônio do Meio-Dia. Ele agora eu estou fazendo um curso que ele vai ser professor, mas assisti uns cursos com ele. Uhum. E ele coloca que esse fenômeno, teve uma pesquisa nos Estados Unidos, que o fenômeno da câmera, né, desligada denota o nível de depressão, não que denote o nível de depressão, mas ele está relacionado com a depressão dos jovens, com a não aceitação da imagem corporal, porque, por exemplo, tanto o menino como a menina começam a desenvolver seu corpo e é tudo muito rápido. E são Sim, 2 anos que eles estão se percebendo com o corpo mudando, pelos, voz, etc. E claro, eles estão se achando errados, diferentes, porque eles não estão com os colegas, não estão convivendo, claro, percebendo que as pessoas, as outras também. Então, eles estão com uma alteração dessa imagem. Assim claro. como também eles ficam inseguros, porque alguns botam imagens de uma residência linda, outros têm a residência não tão linda, aí outros ainda, o pai ou a mãe sentam ao lado para cuidar e o aluno responde de uma maneira e o Uhum. pai diz assim, tu sabe melhor do que isso aí, aconteceu conosco, Uhum. né? Não, não, fala direito, isso aí não é tu, ao lado, né? Uhum. O aluno tendo que se expor para um grupo. Uhum. Ou pai, tu vai ficar quieto e tomar a liberdade de o pai falar. Né? Sim. Então, o que, que aconteceu? Começaram a fechar isso aí. Uhum. Tu achas que esse fechamento da Câmara está relacionado, ou pode ser, né, ligado à depressão, a síndromes, enfim? Como tu vês isso aí? Chica, eu acho que é uma coisa multifatorial, sabe? É um monte de coisa junto, sabe? Primeiro, assim, uma coisa assim, básica. Não é todo mundo que consegue fazer EAD, ensinos à distância, né? Quem aí já, assim, por livre, espontânea vontade, antes da pandemia, comprou um curso EAD e disse, nossa, vou fazer. Existe, claro, né? Mas não é todo mundo. Eu, por exemplo, eu já me matriculei em curso EAD que eu não consegui fazer. Eu já fui tutor de curso EAD que eu era um péssimo tutor, porque eu não me conectava, não entrava, era um horror. Então acho que tem uma coisa muito assim, também de uma característica pessoal da pessoa gostar ou não de EAD. E aí os adolescentes, né, foram obrigados a fazer isso, né, socados de qualquer jeito, assim, né, para serem feitos. E os professores também, né? Os Ah, professores tiveram que se preparar de qualquer jeito, né, de uma hora para outra. sim, de uma hora para outra. Exatamente. E aí, assim, fora isso, tem algumas outras coisas que, assim, me parece o seguinte. O adolescente, ele tá, como tu falou, nessa descoberta de uma nova imagem. A cada dia, né? A cada dia ele aumenta 1 centímetro, né? Então ele muda o seu corpo. Então, assim, estar no mundo é muito importante para ele aos pouquinhos e pro cérebro dele, aos pouquinhos, e começar a entender o que corpo é esse. Então ele passa na frente de uma vitrine na hora de ir pro challenge, olha a sua, né, o seu reflexo na vitrine, e aí olha o seu Uhum. tamanho, sua postura, o seu rosto. Ele vai no banheiro do challenge dele, né, e tem o espelho. Ele conversa com os amigos e os amigos falam isso ou aquilo e ele se autoafirma com os amigos. Isso é importante, né? Eles reconhecerem enquanto ele, enquanto os amigos. Olhar para os seus pares também é importante, né? Porque você vê o seu crescimento no crescimento do seu amigo que também está crescendo, né? E a pandemia embotou isso tudo, né? Então, é claro que começou a dar uma confusão de identidade na cabeça deles. E aí, desligar a câmera protege, né? Com certeza. Protege, deixa também... me deixa mais seguro, né? Se eu tô inseguro com a minha identidade, me deixa mais seguro, a câmera tá fechada e pronto. E eu acho que tem uma coisa muito importante também, que algumas coisas na adolescência precisam ser muito preservadas, né? E assim,
as coisas íntimas deles, os pensamentos íntimos, são coisas importantes a serem preservadas. E aí, assim, que é coisa mais íntima na vida de um adolescente que o quarto dele, né? O quarto da gente, quando a gente é adolescente, é de uma intimidade. A gente escreve coisas na parede, a gente cola coisas na parede, a gente, enfim, né? Os nossos objetos sociais, pessoais, a arrumação, nossa organização pessoal. E aí, assim, a câmera normalmente está dentro do quarto, né? Eu vou expor o meu quarto para todo mundo, isso significa que eu vou expor a minha identidade. Então, acho que tem tanta coisa embolada aí que é muito difícil para eles abrirem a câmera, sabe? Não é só preguiça, falta de vontade, falta de Não, respeito. não, acho que não. Acho que a gente precisa ser empático a esse ponto também, de entender, né? Que pode ser um pouquinho de preguiça mesmo, claro. E aí, assim, o adolescente precisa, às vezes, também dessa injeção de ânimo, né? Que a vida presencial dá, né? Olha só, te matriculei, tu tem que ir. Pô, como é que não vai, né? Claro que é mais fácil para ele, né? Só abrir a câmera deitado na cama, por exemplo. Ou não abrir a câmera, só abrir a aula deitado na cama, né? Isso também é de um processo da adolescência, né? Os adolescentes têm uma facilidade, por conta das questões cerebrais, de se entediarem um pouco mais. Eles E precisam de até pelo mais... próprio processo digestório, né? Por exemplo, quem estuda de tarde, passa a manhã estudando, vem para um outro turno na parte da tarde. Sim, Tem toda sim, aquela questão de absorção e etc., que dá sim. sonolência já um natural para qualquer um. Na adolescência, tudo isso potencializado, né? É, tem Felipe, eu uma, estou tem uma recebendo várias perguntas aqui, coisa legal. Ó, não, tem uma questão muito importante, assim, que é uma coisa bem biológica, assim, bem neurológica do cérebro do adolescente, que fala um pouco dessa coisa do tédio e até às vezes da flutuação de humor deles, que é o seguinte, a gente tem uma coisa chamada sistema de recompensa no cérebro, né? Que é basicamente uma coisa neuroquímica, né, de neurotransmissores, que assim, a gente faz uma coisa que nos dá prazer, que é uma coisa legal que a gente gosta de fazer. Aí o cérebro vai lá, produz uma substância chamada dopamina, que é inundada, então o cérebro da gente é inundado de dopamina. E aí a dopamina faz com que a gente sinta prazer. Ou seja, eu faço uma coisa legal, que eu gosto, que me dá excitação, que é estimulante para mim, e aí o cérebro produz dopamina e produz então essa sensação de prazer. Na adolescência, começa a acontecer uma situação, por conta de uma imaturidade nesse sistema de recompensa, que eu tenho poucos receptores de dopamina no cérebro. Então, o que acontece? Eu preciso de um estímulo muito maior para produzir mais dopamina, para que eu tenha mais ou menos a mesma sensação de prazer que eu tinha antes, na infância, talvez. Então, por isso que os adolescentes se entediam com um pouquinho mais de facilidade. E aí, imagina uma aula online, né? Que os professores não estão preparados, que, né, é muito menos atrativo que os estímulos todos que a gente tem numa aula presencial, né? Que é cheiro, que é gosto, que é olhar no olho, que é sensação tátil, né? Então, a aula acabou ficando muito enfadonha para eles, né? Então, é legal a gente entender esse processo químico também, às vezes, para entender que não é só preguiça, né? O Cristiano pergunta aqui para nós, eu vou inserir essa pergunta agora, as outras daqui a pouquinho eu vou começando, porque ela está ligada aqui a algo que recém foi mencionado, né? Que o aluno procede, perdão, o jovem, o adolescente, enfim, ele protege, ele age dessa maneira para se proteger. Aí o Cristiano nos pergunta, se proteger de quê? Se proteger de um monte de coisa, né? Porque, assim, na adolescência a gente está formando a nossa personalidade, né? A gente está se afirmando, está se assegurando enquanto ser humano. Então a gente tem muitas inseguranças naturais, né? Então a gente se protege dessas inseguranças, dessas dúvidas que eu tenho sobre mim mesmo, sobre o meu estar no mundo, sobre o meu corpo, sobre a minha sexualidade, sobre minhas ideias políticas, minhas ideias culturais, enfim, tudo isso, né? Tudo isso está se remodelando no emocional do jovem, né? Então, imagina, você tem uma situação em que você está num novo mundo, digamos assim, né? É como, vamos imaginar que você se mude para um outro país, uma outra cultura totalmente diferente, né? Você vai com uma forma de proteção, talvez ficar um pouco mais dentro da sua casca, né? Ficar um pouco mais observando, ver como é que é aquela cultura daquele lugar, olhar,
se manifesta pouco, até você ter certeza do que você está falando, né? Ou da sua autoestima, ou coisa do tipo, né? Acho que eu faria essa metáfora, né? Como se você estivesse entrando numa outra cultura. A gente vai ficar um pouquinho mais recluso para se proteger, né? O pessoal tá me passando aqui, Felipe, tá entrando mais gente, mais perguntas. Vamos lá, coraçãozinho, aviãozinho. Nós queremos bombar porque nós queremos construir. Aí nós estamos indo para uma outra parte, nós vamos colocar as nossas questões num outro nível mais delicado. Sim. E o que nós vamos fazer? A assistência técnica aqui, dá para botar uma musiquinha ali, aquela que a gente gosta muito? Um pedacinho só que eu quero ver se os pais lembram, se tu, Felipe, lembra. Não é? Dá para ouvir aí? Deixa eu ver. Sim. Time to make a change. Just relax. É isso, né? Father and Son, Cat Stevens, né? Lindo, It's not time to make a change. Just relax, take it easy, you are still young. Então, é um pai conversando com um filho. Linda essa música. Vamos contextualizar de maneira diferente, então, a partir de agora. Os pais, nós pais, sempre nos colocamos na posição, ou nos colocávamos na posição de que nós sabemos mais do que tu, nós estamos preparados para te dizer o que tu precisas, o que é melhor para ti, escolher o que é educado para ti. Eu nunca me esqueço um caso de um pai, uma família maravilhosa, mas 2 filhos. Um queria ser médico e o outro queria ser advogado. Perfeito. Essa família tem um advogado e um médico. Só que quem queria ser advogado fez por imposição da família medicina. E o médico que queria ser médico é advogado. Porque tinham decidido por ele. Então, ali, como Cat Stevens diz, não é? Tu é jovem, tem muito aí pela frente, né? Arranja uma pessoa para ti, te acomoda, né? Pensa, eu já fui como tu eras, isso já aconteceu comigo, eu já vivi isso aí. Sim. Estou sendo longa, mas para contextualizar 2 aspectos. O primeiro deles, né, eu penso assim, nós nunca passamos por isso que eles estão passando hoje. Com tanta informação, com tanta deformação também. Felizmente, nós nunca passamos por um processo pandêmico como eles estão passando. Em síntese, nós não vivemos, nós não experienciamos o que eles estão experienciando. Sim. E aí eu vou te trazer, então, para um debate profundo, colocações profundas, o que está acontecendo conosco aqui na escola. Eu acho fantástico, fantástico, porque a gente chama as famílias vêm, mas mais de 90% das famílias que nós temos chamado, vamos dizer assim, mais de 90% dos problemas que nós temos não são referentes à língua inglesa. São outras questões. O aluno está apático, ele não está conseguindo se concentrar, ele está desmotivado, ele está nervoso, ele está depressivo, ele está se cortando, ele está chorando. A ideação dele, né? Aquela questão toda que tu já mencionaste anteriormente. Sim. E não precisa 15 minutos de conversa para tudo, a grande maioria, vamos dizer assim, 90% desses 90%, esbarrarem num ponto. Identidade. A confusão que a gurizada, que os jovens estão nessa formação de identidade. Eles estão confusos em relação à própria identidade, à sexualidade, à identidade de gênero. E aí nós estamos vivenciando uma situação muito, muito grave e os pais colocam, não é possível. Sim. Alguns por questões religiosas, que não vou entrar no detalhe, mas não pode ser assim.
E um desespero maior, que algum tempo atrás era diferente, quando a gente flertava com algumas questões de gênero e etc., os pais diziam, não, isso aí é bobagem, isso vai passar. É porque é influenciado pelo grupo. Uhum. Até tu, por exemplo, que falas, amiga, então tu estás influenciando esses jovens, não Uhum. é? A Uhum. questão de transexualidade e não sei o que mais. Uhum. Mas aí hoje um ponto está sendo colocado de maneira bastante forte. E os meus sonhos, o pai ou a mãe, né? Os pais, eu digo, os teus sonhos? Sim, eu digo, que sonhos? Eu sonho com a minha filha casar vestida de noiva. Eu digo, mas Uhum. ela pode casar vestida? Não, mas ela não quer. Ela quer ser diferente. Uhum. Eu digo, sim. E como é que eu vou ser avô? Uhum. Mas não necessariamente todo o ato, ou, enfim, se tornar avô vem biológico, ou poderia ser Sim. biológico, ou não, não Sim. é? Mas o que eu faço com os meus sonhos? Aí eu lembro de alguns alunos que a gente tem que, por exemplo, né, acontece, tem que fazer piano, tem que fazer, vamos dizer, direito, porque eu, quando tinha a tua idade, não tinha condições, não pude fazer nada, agora eu te dou tudo, eu te dou toda a condição e tu tem que ser isso, porque Sim. este é o meu sonho. Então, nós estamos deparando com essa realidade e a questão, vamos dizer assim, ó, da sexualidade está trazendo o caos na vida dos adolescentes. Então, eu gostaria que tu fizesse um aprofundamento nisso aí, se for possível, Felipe. Aham. Assim, Chica, acho que de novo, né? Assim, talvez a pandemia, né? E essas situações todas que tem passado, que a gente já conversou aqui, né? Que a gente já falou um pouco, ela vulnerabilizou mais os jovens, né? Ou seja, colocou eles nos lugares mais delicados, assim, né? De mais dificuldade de se encontrar, de conversar, de se afirmar, etc, etc, etc. Como a gente já falou daqui a pouco tempo. E eu acho que junto com isso, a gente, claro, enquanto a gente está caminhando enquanto humanidade, a gente tende a se desenvolver, é óbvio, né? A gente tende a crescer, que bom, né? E eu acho assim que embora a gente esteja passando por um momento no Brasil, no mundo, talvez principalmente no Brasil, de muito conservadorismo, né? Um momento muito conservador, os jovens têm conseguido se expressar mais, né? E falar mais sobre as suas questões, né? Porque nós estamos em 2021, né, gente? Eu não esperava menos, né? Pelo amor de Deus, quando a gente assistiu aí De Volta para o Futuro na nossa infância, o futuro era agora, né? Então, assim, a gente só espera que em todos os âmbitos da sociedade, inclusive no desenvolvimento humano, a gente esteja se desenvolvendo, né? Para frente, né? E aí eu acho que a questão da sexualidade humana, ela é absolutamente rica, poderosa, bonita e muito, muito diversa, né? A sexualidade humana, ela é absolutamente diversa. E os jovens estão podendo, acho que nessa geração, tocar mais isso, né? Ou seja, se colocar mais nesse lugar, perceber mais isso e fazer com que a gente perceba também, né? Por tabela. A gente tem uma construção na humanidade, principalmente na humanidade ocidental, né? Muito hétero-cis normativa, né? Ou seja, as pessoas e a cultura toda de tudo que a gente tem, né? Da nossa histórias infantis, das novelas na televisão, das propagandas, dos filmes, etc., estão de relações heterossexuais de pessoas cisgênero, né? Tu Só podes que são traduzir um pouquinho, porque nem todos dominam essa nomenclatura. assim, Hétero, cis, não isso, é normativo. isso. Então, as pessoas heterossexuais são pessoas que gostam de pessoas do outro sexo, do outro gênero, né? E aí a gente está falando de orientação sexual, que é uma fatia da nossa sexualidade, né? Quando a gente fala de cisgênero, a gente está falando de identidade de gênero. Ou seja, como eu, Felipe, me identifico, como eu me percebo no mundo. Como homem, ou como mulher, ou como nenhum dos dois, ou como os dois, enfim. Então, eu, Felipe, se eu
me foi designado, quando eu nasci, que eu seria um menino, né? E aí lá a gente tem um registro, né, de nascido vivo que tem que colocar lá sexo, menino. E aí a gente vai lá e coloca um nome, que normalmente é bem generificado, né, os nomes da nossa cultura, né? Então, um nome masculino, aí tem a cor do enxoval, aí tem brinquedos que a gente ganha na infância, né? Tipos de roupa, cor de roupa, aí muitas coisas vão coladas nessa questão do gênero, né? E aí, o que a gente tem descoberto como ciência é que a gente genitaliza o gênero. Ou seja, como que o médico lá me deu a denominação masculina? O médico olhou no meio das minhas pernas, no meu genital, viu que eu tinha um genital mais parecido com um pênis, e aí disse, é um menino. Pode botar o nome de menino. Pode fazer um enxovalzinho azul. Pode dar carrinho, né? Pode comprar calça e não precisa comprar vestido. Então a gente generifica muito as relações todas com nossos filhos, né? E o que a gente tem visto é que o gênero, ele tá muito menos ligado à genitália e muito mais ligado a como a gente se sente realmente, a nossa mente, digamos assim, né? Ao nosso pertencimento, como a gente se sente no mundo. E aí, a gente pode cruzar essas duas possibilidades, né? Que é a identidade de gênero com orientação sexual, que existem também muitas possibilidades, né? Eu gostar de outra pessoa do meu sexo, de outro sexo, dos dois, ou também de nenhum, ou de outras possibilidades, enfim, né? E a gente pode cruzar isso tudo e a gente pode ver como a sexualidade humana, ela é diversa. E aí o que tem acontecido, ao meu ver, é que os jovens estão conseguindo se colocar mais, sair mais do armário mesmo, né? Por mais que a gente esteja num momento conservador. E, na verdade, eu acho que até não à toa isso acontece, né? Quanto mais a gente tem movimentos conservadores, né, ideias muito retrógradas num ambiente, num lugar, numa sociedade, mais eu tenho essa potência de dizer, não, peraí só um pouquinho. Isso está me causando desconforto, isso está me machucando, isso está me ferindo. Então, deixa eu me colocar. Eu sou deste jeito, né? Então, assim, por mais que nós, uma sociedade hétero, cis, normativa, né? A gente violente muito as pessoas que não sejam deste jeito, né? Ou seja, as pessoas morrem, Chica. As pessoas morrem por exemplo, serem homossexuais, né? Por exemplo, serem transgênero, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. Você tem ideia disso? Primeiro, número 1. Olha que vergonha, né? A expectativa de vida das pessoas transgênero é de 35 anos no nosso país. Então, assim, de novo, quando que eu começo a me expressar sobre essas questões todas? Infância e adolescência. Identidade de gênero pode começar na infância, sim, que é como eu começo a me ver como pessoa no mundo. Se eu sou menino, se eu sou menina, se eu me identifico com brincadeiras de menino ou de menina, né? E as várias possibilidades. Eu também posso ser um menino e gostar de brincadeiras de menina, gostar de vestido, gostar de outras coisas, enfim, nenhum problema, né? E aí, essas pessoas morrem por conta disso, só por conta disso. Né? Olha eu faço uma colocação, Felipe, tu falando, me dá vontade de chorar. Porque a gente ouve muito, a gente que lida com pessoas, a gente ouve as mais variadas, diferentes colocações, não é? Sim. Tem gente que diz para nós, né? Eu não quero que o meu filho seja X ou Y ou Z, enfim, porque ele vai sofrer. A Sim. vida, de certa forma, ela pressupõe um certo nível de sofrimento. Mas claro. Eu pergunto, querer que uma rosa se transforme numa hortênsia, eu posso? Uma vida toda sem eu poder ser quem eu nasci, ou enfim, quem eu na realidade sou, não claro. Vai gerar sofrimento por uma vida inteira? O claro. Número de tentativas, enfim, de mutilação, o que a gente falou, que a gente ouve e percebe, é imenso relacionado a isso aí. Porque o pai que não quer que o filho sofra, né? Que não enfrente nenhuma frustração, etc., de certa forma, ele corrobora, ele aumenta esse grau de sofrimento psíquico. Pois é. Né? E o adolescente não está preparado para isso aí.
Pois Estou é. colocando corretamente ou não? Não, acho que é isso mesmo, assim. Assim, Chica, sabe que eu trabalho hoje em dia também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, né? Num lugar que chama NESA, que é o Núcleo Uhum, da Saúde do Adolescente, que é o lugar que me formou e é o lugar que uhum, eu trabalho hoje em dia, né? Hoje eu sou staff do NESA. Lá eu coordeno um programa que chama Programa Aquarela, que é um programa que pensa a saúde da população adolescente, transgênero e não binária, tá? uhum. E aí, assim, então, assim, é a minha menina dos olhos atual, estudar isso, né? Estudar a questão transgênero, e mais, da sexualidade diversa, das possibilidades todas da sexualidade humana, né? E aí, muito contato com adolescentes, né? Claro, que eu trabalho com adolescentes. E aí, assim, o que eu tenho visto, né, Chica, assim, tem muito sofrimento? Tem. Claro que tem, né? Tem o sofrimento dos jovens, né? E também o sofrimento das famílias, é óbvio, né? Isso que você falou, né? Que os pais me dizem muito mesmo. Eu tenho muito medo que ele sofra. Que ele sofra violências, que ele sofra ah, ah, atentados, que ele sofra ameaças de morte. Isso é verdade, né? Como eu acabei de dizer, nosso país, ele mata pessoas da sexualidade diversa, né? Mata transgênero, mata homossexuais, etc. Então, assim, eu sou muito. Como posso dizer? Eu sou muito empático com o sofrimento dos pais, sim. Né? Eu acho que as famílias sofrem muito também, né? Infelizmente, né? Numa construção social que a gente mesmo que fez, né? Então, assim, é um sofrimento real, é verdadeiro, né? É num instinto de proteção, você não quer que seu filho sofra, né? Só que ao mesmo tempo, como você mesmo diz, infelizmente a gente vai ter que tentar medir os sofrimentos, por mais louco que isso possa ser, né? O que é pior, né? Eu tentar usar uma máscara a minha vida inteira por conta, né, de uma possibilidade de outras pessoas me agredirem, né? Ou eu tentar entender como eu sou e ser genuíno e ser poderoso, e ser ético e ser potente, inclusive para poder ganhar força para lutar contra essas violências, né? Então, assim, é Felipe, difícil. uma colocação agora aqui, porque eu escuto muito que é influência de amigos, que isso é uma modinha, que virou Uhum, modinha agora, é influência de amigo, é influência da TV, é sim, influência até de alguns de nós que acolhem e ouvem. E sim. alguns pais, e alguns num número bastante significativo, me dizem assim, então tu está dizendo que eu tenho que respeitar? Eu digo, daí a pessoa diz, não, tudo bem, eu vou respeitar, mas eu não aceito. E Uhum. daí eu me coloco, nós temos que aceitar o quê? É uma questão de aceitar, né? Porque eu posso até dizer, olha, eu pensava que serias diferente, aliás, nem ser diferente, seria ser diferente, assumir, mas tá, é a aceitação dos pais. Agora, como é que tu explicas isso aí cientificamente? Uhum. A influência, a moda. Então, Chica, pois é, isso é um grande equívoco científico, inclusive, né? Assim, a gente não tem como influenciar a sexualidade de alguém, né? É, inclusive, assim, se fosse por influência, como eu disse, né? Numa sociedade que é hétero cis normativa, Agora. todo mundo ia ser hétero e cisgênero, né? Não ia existir viado, não ia existir sapatão, não ia existir pessoas bissexuais, não ia existir pessoas transgênero, né? Porque todas as nossas histórias infantis é o príncipe casa com a princesa, né? As coisas da mídia, né? Enfim, todas as nossas possibilidades nos livros didáticos, por exemplo. Imagina um livro didático que tem dois meninos se beijando. Ia ser um escândalo, né? E aí, assim, alguns meninos gostam de beijar outros meninos, né? Então, assim, isso é um equívoco científico, né? Não tem como você influenciar por um texto, por uma novela, por uma obra de arte, por o que quer que seja. A situação que a sexualidade de alguém. A sexualidade é uma coisa muito profunda, muito potente, muito profunda, muito individual de cada um, né?
Então, assim, eu acho que é muito importante a gente poder, ao mesmo tempo, tentar entender que é difícil para as famílias, mas que é principalmente difícil para o próprio jovem, né? Para a própria pessoa que está passando por aquilo. Na verdade, é mais difícil para eles Para ainda. ele, Né? claro. E aí, nesse contexto, eu sempre digo duas coisas, assim, né? Ó, eu tô aqui para te ouvir, a gente trabalha muito com as famílias também, né? Lá na UERJ, a gente senta, conversa, acolhe as famílias, né? A gente atende as famílias também, né? É, mas eu sempre digo para eles, olha só, vamos lá, nós somos os adultos do rolê, né? A gente espera-se que a gente tenha um pouquinho mais de maturidade emocional para poder respirar fundo e vamos embora, né? Porque assim, a gente ama os nossos filhos, né? E os nossos filhos também nos amam, né? Então assim, tudo que eles esperam, o que eles querem, o que eles precisam, é ter conforto afetivo das pessoas que eles mais amam, né? Então assim, eu entendo quando um pai me diz, eu não aceito, é difícil para mim, eu entendo, super, É né? extremamente difícil para eles, até como uma pessoa que colocou. É muito difícil para os pais, Claro. porque nós pais também não fomos educados para Sim, isso, exatamente. né? Exatamente, E exatamente. a gente também tem que olhar para trás e ver quanta hipocrisia às vezes estava por trás de máscaras na Sim, sociedade, sim, quantos jovens forçados a começar uma atividade sexual com uma pessoa ou outra para sim, satisfazer um desejo de uma família, ou enfim. Mas aí, claro. Felipe, eu quero, até para a gente responder também algumas questões práticas aqui, Uhum, eu te pergunto, tudo isso aí leva a essas situações que nós já mencionamos. uhum, Te pergunto, como perceber esses sinais? Aliás, quais seriam os sinais de que a nossa comunicação tem que ser melhorada, que nós uhum, não estamos, de repente, nos comunicando bem? uhum, O que vai mostrar para nós que o nosso filho, eu diria, está com um problema, mas eu não estou dizendo que ser menino, que ser menina, decidir ser, não decidir uhum, ser, uhum, não é esse o problema que eu me refiro, é estar se escondendo, talvez, de toda essa insegurança, de todo o medo de sim, chegar até a família, de buscar um aconselhamento. sim, Ah, quais são os sinais que nós, pais, podemos perceber? E, tá. segundo, que sinais, em que momento se torna patológico que nós devemos procurar assistência, auxílio médico? Tá. Assim, ó, eu acho que primeiro, Chica, a gente tem que, como adultos, assim, né, responsáveis, a gente precisa, primeiro, olhar para nós mesmos, sabe? Então a gente precisa perceber sinais em nós mesmos, né? Será que eu estou sendo acolhedor? Estou sendo afetivamente confortável para o meu jovem? Né? Eu acho que essa é a primeira coisa que eu preciso olhar para mim mesmo, né? É, e aí é isso, até só completando o que eu estava falando na pergunta anterior, né? Eu entendo os pais que não aceitam, que não, né, que é difícil, etc. Né? Mas como diz uma menina trans lá do Rio de Janeiro, que é fundadora da primeira ONG de população de favela transgênero lá do Rio, a Gilmar, ela fala assim, olha, tudo bem se você não me aceita, quer dizer, tudo bem. Eu não quero, o meu objetivo de vida não é que você me aceite, seria muito melhor que você me aceitasse, enquanto menina trans, enquanto mulher trans, claro. Mas eu preciso que, no mínimo, você me respeite. No mínimo, né? Então, assim, acho que a aceitação pode ser uma caminhada que a gente precisa buscar, claro, né? Por que que incomoda tanto a gente, né? Uma sexualidade diversa, né? E aí, falando especialmente dos nossos filhos, é muito importante a gente respeitar os nossos filhos, né? É, se a gente vai aceitar ou não é uma outra conversa. Tomara que a gente consiga um dia, né? Mas lembrar que os nossos filhos, eles são os mesmos. Se é menino, se é menina, se é gay, se não é gay, são eles, são as pessoas que a gente ama e eles amam a gente, né? As pessoas, a sexualidade da gente é muito importante, mas a gente é muito mais do que a sexualidade, né? Apenas, digamos assim, né? Acho que esse é o primeiro ponto.
Então, assim, perceber quais os sinais que eu tenho demonstrado para mim mesmo, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador de um adolescente, né? Se eu tenho uma possibilidade de diálogo com esse jovem, né? Se ele consegue conversar sobre as coisas com a gente, né? É, E como a gente está falando no início da live, a gente não precisa dar conta de tudo, não. Né? A gente pode ter um certo contato com o jovem, é preciso, é claro, mas a gente também pode se armar, digamos assim, dessa rede de escola, outros lugares que ele frequenta, amigos, enfim, familiares, que também estão cuidando desse jovem junto com a gente. Né? Então, acho que o cuidado com o jovem ele é multidisciplinar e ele é multifatorial. Né? Vem de vários lugares. Tá? Mas tem um autor tem alguns autores que falam muito, Chica, dessa coisa do como perceber, né, que se existe alguma coisa errada, um sofrimento, uma coisa do tipo, que ele olha o adolescente como um tripé, que eu acho muito legal, assim, que seria escola, amigos e família, ok? Isso são três coisas muito importantes na vida de um adolescente, né? Ou seja, é muito legal que o adolescente tenha um ambiente bom e saudável com amigos, com sua família e com a sua escola, ok? E aí eu reverbero para qualquer lugar de ensino, ok? Escola que seja escola formal, pública, privada, que seja um curso de inglês, que seja uma escola de línguas, que seja uma escola, enfim, de esporte, de teatro, do que seja, de arte, né? Então tá. E aí, assim, se você olha para a vida desse jovem e começa a perceber que ele começa a ter um problema na vida acadêmica, por exemplo, ele tá com um probleminha no fator escola. Mas aí você olha para ele também tem aí amigos e família, tá ok. Então você fica de olho. Bom, é um menino, uma menina que começou a ter falência acadêmica, mas tem amigos, conversa com os amigos. E aqui na família a gente tem um bom diálogo, a gente almoça junto, a gente conversa, a gente, né? Então, ok, vamos ficar de olho nesse jovem. Agora, se ele tiver dois lugares nesse tripé que estão falhando, esse é um jovem que está em extrema vulnerabilidade. Né? Ou seja, um jovem que tem, sei lá, falência acadêmica e está muito isolado, não conversa, não tem amigos. Adolescente precisa ter amigo. Né? Ou, de outro jeito, tá com um pouco de dificuldade na escola e também em casa não há mais diálogo. Né? A gente falou antes, né? Os adolescentes tendem a se afastar um pouquinho mais dos pais, da família e tal, mas nem tanto, né? É óbvio que eles precisam estar com a gente. Almoçar junto, conversar, olho no olho, deitar um pouquinho no colo, não vai ser tanto mais que eles vão querer deitar no nosso colo, mas um pouquinho eles têm que deitar, né? A gente vai assistir um filme juntos, a gente vai fazer um programa em família. Agora, aquele jovem tá totalmente arredio, não quer fazer mais nada com a família, né? Aí tem uma coisa esquisita acontecendo. Então, acho que esse tripé é um bom norte que a gente pode ter para olhar para os nossos jovens, sabe? Que coisa horrorosa, Felipe, quando tu mencionas isso, fantástica e horrorosa. Porque nos 2 últimos anos, esse tripé não funcionou, porque a escola ela não existe só para tratar matéria, sociabilização, relacionamento. Não funcionou. Os amigos distantes, não funcionou. E a família, que até então tinha alguns momentos juntos, teve que se aturar durante 2 anos, o tempo todo. E às vezes dividindo sala com computador, com irmão, com isso, com aquilo. Então o tripé é todo alterado. Com Isso certeza. é horrível. Exatamente. E, Felipe, essa vulnerabilidade, por exemplo, com 2 tripés, poderia ser uma razão que leva jovens, às vezes, à marginalização, saírem das suas famílias porque encontram esse acolhimento em determinados grupos, envolvimento com drogas. Poderia ser uma das razões? Claro, essa é a questão, né? Assim, os jovens sempre procuram na sua família ou nesse tripé, né? Conforto afetivo, né? E como é importante a família nesse momento também, né? Por exemplo, a substância que você falou, né? A droga, a substância. Por que as pessoas usam substâncias? Porque é bom, né, Chica? A gente usa droga porque é bom, porque dá uma sensação boa, que dá prazer, porque dá um frio, dá um brilho, dá um negócio, né? É claro que a longo prazo é ruim, né? Mas naquele momento em que você está sofrendo, é um lugar de amparo, né? Eu sempre costumo dizer,
o uso de droga, assim, e aí eu tô falando inclusive também de uso abusivo, né? Um uso destrutivo, né? Que algumas pessoas acabam acabando nesse lugar, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer, o uso abusivo de uma substância, por mais paradoxal que possa ser minha frase, mas é uma pulsão de vida. Né? Nenhum uso abusivo de substância é por acaso. Sempre tem uma história muito dolorosa, muito difícil, uma lacuna muito grande a ser Muito preenchida. sofrimento, né? Sim, sim, muito sofrimento, né? E aí a droga vem nesse lugar para poder tapar esse lugar, né? Tapar esse buraco, né? Então, assim, não é à toa que as pessoas usam abusivamente substâncias, né? De novo, não é safadeza, não é mau caratismo, não é nada disso, né? Sempre tem uma história difícil. Então é um pouco isso, né? Assim, como é importante a gente poder dar cola para os nossos jovens, né? Como a gente é importante a gente poder respeitá-los, acolhê-los da forma que for possível. E, de novo, né? Entender que a gente não precisa dar conta de tudo sempre, né? Dividir com essa rede que a gente pode ter e deve ter essas responsabilidades, né? Eu vou fazer uma colocação, um comentário de um pai, de uma mãe. Que bom que nossos jovens estão se impondo mais. Agora Uhum, precisa os pais ouvirem mais seus filhos. uhum, Aqui tem um outro fator também na minha opinião, né? Ah, o que às vezes gera os pais não ouvirem mais? Aqueles medos, aquelas questões também que os pais têm, não saberem como agir. E aí tem um detalhe também, na minha opinião, muitas vezes as famílias acabam se esfacelando em função de tudo isso aí, não uhum, é? E não conseguem conversar, não querem ouvir, porque a família como essência não existe mais, não uhum. é? Então, realmente, as famílias precisam ouvir os seus filhos, né? E botando aqui, alguém comentou, pô, como assim? Droga é bom. Então, o teu comentário é, eu entendi o que tu quisesse dizer, mas é muito importante a pessoa ter a liberdade de colocar isso. Sim. Você Sim. O que só para esclarecer, né? Assim, a substância ela dá um prazer, é claro, né? Ninguém usa começa a usar uma droga porque me dói a cabeça, porque me entra um negócio aqui, uma facada debaixo do braço, não, né? Porque tem uma sensação boa. É claro que a longo prazo as substâncias, né, as drogas são muito deletérias para nossa saúde, para nosso emocional, etc, né? É, mas, enfim, só para entender um pouco isso, né? Assim, eu sempre quando falo com jovens eu falo isso, né? Porque assim, a experiência que é principalmente acontece com as na juventude, ela vai ser muito boa, né? claro. Assim, não se engane, calma, né? É, porque o jovem tem por conta do tempo do jovem, ele pensa só no agora, né? Ele é muito um pouco mais imediatista, né? Embora ele consiga aos pouquinhos já começar a fazer uma prospecção de futuro, mas ele tem muito a coisa do prazer imediato, né? Assim, daquela coisa de precisa de uma euforia muito grande para sentir prazer, né? Isso é uma E é porta também. como um chocolate que Tá? a pessoa come, ela se É, alegra, né? também, Ali as dopaminas, aquela exatamente, questão toda, né? exatamente. Para E outra, uns, o o uso. café que contém drogas, então o que a gente quer falar é nesse sentido, né? Não, claro. Não, e por exemplo, assim, que é principalmente na juventude que experimenta substâncias, né? A experimentação vai vir na adolescência, na juventude, né? E o que acontece? Os amigos vão falar só sobre a parte boa da coisa, né? Só sobre a fatia boa do rolê, que é a sensação gostosa. Mas todo o perrengue que vem depois de uma vida de dependência, de dificuldade grave que pode acontecer com uma substância, provavelmente não vai ser falado, né? Então, assim, gosto muito de Exatamente. ter um diálogo muito franco com o jovem, e eu sempre digo pra eles, por que a humanidade usa droga? E assim, a gente usa droga, né, Chica? Quem não bebe uma cervejinha no final de semana? O pessoal acha que não é droga, né? Né? A gente usa, a grande questão é como que a gente vai usar a substância, né? Mas eu sempre gosto de falar muito para os jovens, assim, dessa forma mais franca, né? Assim, que para essa coisa da formação de vínculo, né? É importante você papo reto, como eles dizem, né? Então, assim,
você vai experimentar, é bem possível que seja bom, mas cuidado, não se iluda, né? Assim, a longo prazo pode dar um problemaço, né? Então, cuidado. Então, vamos pensar e vamos falar sobre isso, né? É que muitas pessoas na nossa sociedade ainda tomam a palavra droga como, vamos dizer aí, maconha, cocaína, êxtase, Sim, etc. Mas nós sim, temos as drogas que nós consumimos diariamente. claro. Açúcar pode ser uma droga, o sal pode Sim, ser uma droga, e nos fazem sentir bem. A própria claro, cerveja, o próprio vinho, todas essas questões. claro, Então, a droga nesse sentido. claro. Alguém fez um comentário, nossa, exatamente como minha filha se sente hoje em dia no Challenge, Eu vi. livre e leve. É. Foi quando eu tava um pouco de Ali cama. alguém colocou aqui também, droga, os medicamentos. Claro que, como eu digo assim, quantos de nós tomamos as boletinhas para Claro, pressão, para dor de cabeça, para enxaqueca, para isso, para aquilo? pra São dormir, né? drogas. Aliás, as farmácias, as drogarias, né? Então, é nesse sentido. Ah, alguém, não vou mencionar o nome, mas está tudo muito ligado na aparência. Aqui nós temos uma pergunta também para ti, né? Essa autoimagem. A gente critica muito o jovem, mas eu percebo também, às vezes, não é só o jovem, tá todo mundo não posso generalizar, um erro meu, perdão. Sim, Muitas pessoas também ligadas na aparência, sim, mães que querem parecer mais jovens do que os filhos, mães que acham lindo se vestir igual. As crianças, os adolescentes e os adultos, somos todos iguais, andamos todos iguais. sim, Também é a aparência, não é sim. essa questão. As academias, muitos, temos toda uma questão de saúde aqui, enfim. E, aliás, eu amo a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Sim, Que não é a ausência de uma enfermidade, né, de uma claro, patologia, mas é um conjunto, né, que claro. permeia o quê? O bem-estar social, psicológico, afetivo e espiritualidade, nada a ver Sim, com religião, não necessariamente, e o bem-estar físico. Então, essa saúde, ela também passa pela aparência. Mas, claro. atualmente, às vezes, as pessoas estão mutilando os seus corpos para se tornarem quem elas não são. Não seria também isso uma razão para botarem uma máscara, para não buscarem lá internamente aquelas suas colocações? Então, eu te pergunto, será que também nós, adultos, não deveríamos reavaliar, pensar como nós nos apresentamos em termos de aparência para o jovem? Que modelo de paz, de sociedade nós estamos falando? Porque até eu vejo um movimento, às vezes, meio que oposto. A gurizada sem vaidade, largada, etc. E os Uhum. mais velhos com essa busca da eterna, pela eterna juventude. Sim, pois é. É um raciocínio correto ou não? Não, a gente vive num momento, né, Chica, é, que eu costumo dizer assim, né, é o momento pré e pós smartphone, né? Assim, existe a vida antes do celular inteligente, né, dos smartphones, e existe a vida pós-smartphone, fato, né? E aí, junto com isso, claro, as possibilidades todas das redes sociais, né, que cultuam muito a aparência, né? Então, essa rede que a gente está, por exemplo, é uma rede de fotografias, é uma rede de imagens, né? E aí a gente tá nesse Com lugar, imagens literalmente alteradas, né? podem ser alteradas, né? O filtro, né? Existem a vida. Nós Será que estamos sem filtro. pois é. Então, assim, e os nossos jovens, eles entram para esse mundo que a gente coloca para eles. Fato, né? Então a gente veio primeiro, depois vem eles, né? É, então é isso. A gente tem observado também na pandemia uma explosão de esse. Não é nem um cuidado, né? Mas de um exagero com a imagem. A ponto de que a gente aumentou muito, por exemplo, intervenções cirúrgicas em adolescentes. Olha que loucura. Né? Cirurgias plásticas. Né?
E aí, claro, né? Existe uma outra coisa que é o que você tá falando também, né? Quem leva esse adolescente pra fazer essa cirurgia plástica? É um adulto, né? Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa autoimagem, claro, para poder dar essa borda, esse limite para os nossos jovens, né? A gente precisa controlar o tempo de telas deles, a gente precisa controlar as redes sociais que eles estão entrando, né? Porque a gente tá nesse momento, tá nesse lugar muito complicado de um super, ultra, mega culto da imagem, né? E de Ninguém chora, comportamento. ninguém tem olheiras, né? Porque passa tudo ali. E uma coisa que tu estavas falando, quem leva os jovens, né? São as famílias. Somos Eu nós. vejo em alguns momentos algumas atividades, até com crianças aqui na escola. Por exemplo, vamos comer brigadeiros, os docinhos, ou nesse momento, isso que eu sou extremamente, tenho formação na área, sou nutricionista também de formação, cuido muito a questão da alimentação, tudo, mas Uhum. é bom um dia lambuzar, como eu digo, o bigode de chocolate, ou de açúcar, ou de pipoca. Quando eu Uhum. digo isso, eu não estou fazendo apologia ao uso disso. E a Sim. gente percebe menininhas extremamente magrinhas, Uhum. extremamente magras, que a gente chega e oferece. Não, eu não posso comer porque a minha mãe me disse que eu estou muito gorda. Uhum. Uhum. Então, o que nós esperamos do adolescente? Porque a imagenzinha dela que a menina tem, às vezes o abdômen mais distendido, quando vai botando o seu corpo, etc., o corpo fica desengonçado mesmo. Vamos Claro, falar assim, não claro. é? Mas se a família está nutrindo, já o teu corpo não está legal, etc., que tipo de adolescente quer? Pois é. É isso, né? As Ah, crianças um jovens chegam comentário super. de um pai, de alguém, toda substância que altera o estado de consciência é droga. Discernimento deturpado. É, é. E, na verdade, lembrar que não só substâncias podem nos viciar, digamos assim, né? Ou serem ruins pra gente, né? Comportamentos, é, WhatsApp, né? Tem pais que chegam aqui e dizem assim: eu não sei por que a nota baixa do meu filho, porque ele fica trancado naquele quarto estudando o dia inteiro. Eu digo, e Uhum. trancado no quarto estudando o dia inteiro. Porque não existe isso aí. Não Sim, existe, não é? Tem criança que não pode comer um docinho, porque num determinado momento ela vai, o abdômen vai crescer um pouquinho, mas ela tem o seu aparelho celular, não sim, é? Então, porque a tecnologia ela é maravilhosa. Olha, nós aqui estamos usando a tecnologia, nos salvou, está nos claro, salvando na epidemia, mas ela é uma claro, droga também, se não claro, souber ser usada, né, na dosagem claro. certa. Uma Tudo. mãe coloca que tem um filho de 14 anos e como poderia fazer a comunicação, não é? Que ela tem dificuldade de fazer essa comunicação com o filho de 14 anos. Como tu colocas isso aí? Então, vamos lá. É, Acho que essa comunicação com o adolescente, ele tem que começar lá na infância, né? Ou seja, você ter um bom contato com seu filho criança, né? Sentar no chão, se sujar de tinta, ter essas possibilidades de poder se divertir e brincar com ele é muito importante. Mas tudo bem, a gente pode chegar lá nos 14 anos, ter um diálogo difícil, uma conversa difícil. É, eu sou muito fã, Chica, da arte, né? Assim, eu depois da faculdade de medicina, eu fiz faculdade de dança lá no Rio de Janeiro, né? Então eu sou formado em dança também. E acabo hoje em dia trabalhando também muito, dou aula na faculdade de dança, etc. E eu acredito que a arte, ele é um ótimo instrumento catalisador de processos, de diálogos, de reflexões. É, e por que não em família, né? E aí a gente, olha só, Netflix é arte, por exemplo, né? Um bom filme é um processo artístico, né? Eu, no meu Instagram, tenho uma coisa que chama Clube do Filme. Que, assim, toda sexta-feira, ou nem toda sexta-feira, quando eu consigo, quando o tempo me permite, mas tem sido normalmente toda sexta ou sábado, eu dou uma sugestão de um filme que tem alguma relevância, alguma coisa importante que você pode olhar junto com o seu adolescente da sua casa
E aí, sentar, conversar, dialogar, né? Assim, como um instrumento catalisador desse processo de diálogo, de conversa, né? Para além dessa coisa da arte, né? Eu acho que a gente pode também ficar muito atento às entrelinhas do dia a dia, né? Ou seja, o tempo inteiro a gente está sofrendo estímulos de tudo que é lugar, né? De conversas, de coisas da televisão, de TikTok, de notícias que a gente recebe por vários meios, né? Então, assim, observar esse dia a dia e essas dicas que o dia a dia nos dão, essas bolas quicando e chutar, né? Então, assim, você está assistindo uma novela e aí você tem uma propaganda de cerveja que tem uma mulher gostosa na propaganda de cerveja. Gente, é um prato cheio para você discutir isso por meia hora com seu filho ou sua filha sobre isso, né? Dizer, gente, olha que coisa impressionante. Por que não tem... Como é possível, né? Propaganda de droga na televisão? Que coisa, né? Você sabia, meu filho, que na minha época tinha propaganda de cigarro na televisão? E hoje em dia é proibido por lei? Hoje em dia é proibido por lei, né? E assim, e que bom, porque o Brasil é um dos países que menos consome tabaco no mundo, né? A gente tem uma caminhada muito boa em relação ao consumo de tabaco. E se você for mais antigo ainda, você pode dizer, você sabia que na minha época existia propaganda de médicos que estimulavam o uso de cigarro porque achavam que isso melhorava a saúde? Olha que louco. Outro dia eu estava vendo uma exposição num museu lá no Rio que tinha isso, tinha propagandas. Se você está grávida, fume, porque aí o bebê vai ficar menorzinho e vai ser mais fácil o parto. Juro, Chica, eu vi essa Ai, que propaganda. horror. Sim. Então, Que assim, como horror. a gente vai evoluindo como sociedade, como é bom a gente evoluir, e algumas coisas serem proibidas, outras não, enfim, né? E pronto. Então, assim, você já conversou com seu adolescente sobre o assunto droga, por exemplo, né? Ou sobre a propaganda da gostosona, sobre sexualidade. Por que esse culto da mulher que tem que ter um peito grande, um peito enorme, uma bunda grande? E os homens, né? É mais homem quanto maior for o pênis. Gente, olha o que a gente inventou, né? Se meu pau E- maior, eu sou mais homem. Gente, uma loucura isso. O que tem a Mas, ver? Felipe, tu falando, e eu me lembrei de duas questões aqui, né? Nós Uhum, fazemos. Agora fizemos uma pela metade, por causa do distanciamento, né? As uhum, aulas gourmets. E daí a gente ensinou a fazer uma coelha de Páscoa, etc. E eu fui no supermercado, no Zafari, vou fazer uhum, propaganda aqui pro bom, tá? Um dia, num fim de semana, depois da bendita da aula das coelhas, eu quase apanhei. uhum. Porque eu encontrei tanta gente e pai e mãe assim, pois é, Chica, vontade de te levar lá em casa para limpar a cozinha. Ou, que é isso que tu me faz? Estragou o meu fim de semana. Porque queriam fazer um tal do bolo lá na cozinha. E aquilo virou um horror, uma sujeirada. Eu digo, Sério? pois é, que triste, né? Eu digo, por que tu não aproveitou aquilo ali para um momento de construção da tua família? Claro, Pega lá um presunto e queijo, uma pizza, vai fazer, elas vão montar, vão conversar num ambiente informal, brincando, claro. dizendo bobagem. E eu, como mãe, eu não tive o hábito, tenho um filho de 37 anos, eu não tive o hábito de proibir coisas na TV ou em vídeos, porque eu Uhum. não acredito nessa proibição. Porque Sim. como educadora, tendo filho também observando, apesar de sempre trabalhar muito, sempre Uhum. observei, tá? Eu proibia uma fita cassete alugar na locadora lá, não podia Uhum. ver. Quando eu saía de casa para trabalhar, eles iam na casa do vizinho ou até na minha casa, podendo lá levar, e eles assistem tudo. Então, o que eu falei, o que eu e o meu marido usamos como estratégia, tá? Quando Uhum. nós íamos, então, sentar para ver algo que existiam cenas, conceitos, etc., que nós não concordávamos, nós discutíamos em família. O que Claro. tu achas daquilo ali? Né? Tu achas que é adequado ou não? Então, tá muita coisa deturpada, mas nós pais também estamos deturpando algumas coisas. E não é Claro. por intenção, não é por falta de amor, muito pelo contrário, como uma vez também nós fomos, a Mara aqui, minha irmã está aqui no lado, ela deve lembrar, faz muito tempo, Mara,
nós trabalhávamos com um coral. Tu também fizeste parte de coral, né? Às vezes a gente quer fazer aquilo, mas tem que levar lá para cantar. Traz, por favor. Enquanto tá cantando, tá treinando outras habilidades e tirando minhocas da cabeça, como eu digo. Mas aí, quando nós íamos às apresentações em Porto Alegre, que tínhamos que passar pelas favelas, ali chegando na capital, nós tínhamos ordem expressa de alguns pais que nós tínhamos que virar o cabelo, o rosto do filho para o lado para ele não ver aquilo. Ah, entendi. Pois é, né? É uma bolha. E quando esse filho é adolescente, que ele tem que ir para a universidade, porque na universidade ele encontra um mundo, e até na área da saúde, tu sabes disso, entre os próprios estudantes da área da saúde, a depressão, a ideação suicida e etc., também é uma constante. Então, que mundo nós estamos deixando, né? Que legado. Mara, nós temos mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui. Vamos ver. Graças por termos a chance de evoluir e termos mestres como vocês falando sempre de temas tão relevantes. Obrigado. Nós damos graças por termos pessoas nos ouvindo, né, Felipe? Isso aí. Então, Felipe, eu deixo... Opa, tem mais outra colocação? Então, tu pensas aí, enquanto eu pego a outra colocação, de algo que tu gostarias de dizer e ainda tu não disseste, para nós irmos fechando. O proibido estimula ainda mais a curiosidade. Romeu e Julieta, talvez se as famílias tivessem aceitado, não teríamos, né, essa obra literária toda, né? Exatamente. É verdade. Tudo que é proibido, né? Concordo. Felipe, para o teu fechamento, então. Não, eu gosto muito dessa pergunta mesmo, assim, como melhorar o meu diálogo, né, assim, com meu filho. Eu acho sempre muito legal de poder falar bastante sobre isso. Queria só completar, assim, né, que às vezes aquela conversa formal, assim, pode ser mais difícil mesmo, né? Dizer assim, filha, hoje nós vamos conversar sobre sexo. Vai, senta aqui, vamos conversar, né? Essas não conversas rola. são difíceis mesmo, é pra gente, né? Assim, então, é isso, assim, é aproveitar as entrelinhas do dia a dia. É a hora de fazer um bolo, porque a escola lá sugeriu de fazer um bolo. É a hora de fazer um dever de casa, que você vai, enfim, né, refletir sobre aquela questão do dever de casa da escola. Uma propaganda de televisão que você está assistindo junto, um comentário que alguém fez ou que seu filho fez sobre qualquer coisa. Tudo é motivo, né? O mundo está cheio de estímulos. A gente tem que, então, aproveitar essas possibilidades e tentar tentar levar a vida com menos ideias pré-concebidas possíveis, né? Então, assim, eu sempre sugiro assim, a gente tem que se esvaziar. Claro que não se esvaziar totalmente, né? A gente não consegue se esvaziar totalmente, né? A gente traz as nossas experiências, as coisas da nossa educação, etc. Mas poder estar aberto ao diálogo, aberto às novas possibilidades, a novas culturas, a novas músicas, a novas formas de expressão, novas sexualidades, né? Porque os nossos jovens, que a gente ama tanto e que nos amam, merecem muito esse acolhimento da gente, que são as pessoas que eles mais amam, né? Que coisa linda! E nós não precisamos, eu acho até que não devemos, né, Felipe, esse esvaziamento todo, porque nós temos coisas lindas para a construção, nem tudo que nós fizemos, nem tudo que foi construído até agora é motivo de vergonha ou de preconceito, não. Tem muita coisa linda que foi feita, só que hoje não basta tudo isso. Não é? Nós temos um mundo mais colorido do que tínhamos no passado, mas esse mundo está perdendo a cor, está perdendo o brilho, e isso é extremamente preocupante. Sim. Então, Felipe, eu digo assim, a gente de coração, provavelmente a gente vai marcar para tu vires aqui na escola, quando tu tiveres tempo para conversar com os pais ou com os adolescentes, porque nós temos que aprender um novo diálogo, porque nós temos que conectar, assim como tu falas, amiga, como eu disse, eu não posso falar com quem só fala francês, falar em tupi-guarani, nós temos que falar a mesma língua. E nós precisamos aprender isso aí. Nós temos que nos despir de preconceitos da nossa onipotência como pais, nós sabemos como pais,
sabemos, mas não tanto quanto nós precisamos, porque essa Sim, mudança, ela é contínua. E que exato. coisa boa que o ser humano está evoluindo, não vamos voltar à idade das cavernas. Sim, sim. Fazer um pedido muito grande para as famílias virem, quando a gente faz um encontro, venham. E quando eu digo família, se possível, pai e mãe, mesmo que estejam separados, porque os filhos estão ali, não é? Claro. E também os homens saírem um pouco daquela atitude do não enfrentamento. O homem também chora e está tudo É, bem chorar. A exatamente. vulnerabilidade, ela é importante para ver esse crescimento. É. Felipe, os pais que quiserem levar os seus filhos para consultar contigo, para Uhum. conhecer teu trabalho mais de perto, como ele te encontra, e depois a gente passa, né, Mara, na nossa mídia, telefone, endereço do Felipe, como entrar em contato Tá. contigo. Mas aonde nós podemos te encontrar? Então, eu atendo presencialmente no Rio e em Porto Alegre, né? Que Então, aqui em Porto chique, Alegre, nosso aluno! tu ouviu isso? Que Vida legal! maluca. Passo 15 dias no Rio, 15 dias em Porto Alegre, todo mês. Então, eu atendo Aham. presencialmente lá e aqui. E atendo, faço consultas online também, que é uma coisa muito legal, que cresceu bastante na pandemia e tem sido um instrumento muito legal de contato com jovens aí de todo o Brasil, de todo mundo, né? É, então, assim, me segue no Instagram, que ali tem os contatos todos ali na minha É bio. Felipe, médico de jovens, né? Isso, Médico de Jovens aí no Instagram, que é onde que eu tô aqui nessa live. E aqui, enfim, mas aqui em Porto Alegre eu atendo no Pronto Kids, que fica ali no Viva Open Mall, do Ah. ladinho do Iguatemi. Então é só ligar pra lá também e pedir pra marcar comigo, que a galera marca sem problemas. Que bacana, nós temos que te agradecer imensamente. Tenho que agradecer a nossa recepção, secretaria que está aqui com a gente, ao Gerson, Sim. a Mara e o Felipe, o Tite Felipe, perdão, o Tite Cris, que estão aqui, perdão, Cris, que estão aqui montando tudo para a gente, não é? Então, e principalmente por aqueles que tomaram o tempo para refletir, se permitiram ouvir, né? Claro. Isso é fantástico, meu aplauso a vocês. E claro que aqui foi no meu Insta pessoal, mas eu estou aqui pelo challenge e as matrículas estão abertas. Olha aí. E a língua inglesa, ela é um instrumento e nós lidamos com arte nas nossas aulas, aquelas questões todas. E Sim. sim, o inglês 2 em 1 aqui, ele se preocupa com inglês de qualidade, mas para nós termos inglês de qualidade, nós temos que ter seres humanos estáveis, Sim. felizes, saudáveis. E, infelizmente, a nossa sociedade, o mundo está adoecido. E nós aqui vamos fazer de tudo, não podemos mudar, mas, com certeza, mitigar, né? Diminuir Sim. um pouquinho isso aí. That's it. Um Give course your English. very good. Muito obrigada, Felipe, mais uma vez. I love you. I love you Ok? too. Obrigado a todos vocês, gente. Dúvidas podem mandar pra gente. Bye, Sim. bye. Grande beijo, Chica. Obrigado pela oportunidade de falar aí contigo. Bye, Grande bye. beijo.